diferença, como eu disse, se há alguma diferença, alguma coisa, procurem aqueles que vão instruir-vos na palavra de Deus, em amor, porque aqui está dizendo: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, na qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Sejam agradecidos. Seja que possamos ser agradecidos, irmãos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão. Com gratidão a Deus. Que nada que nós venhamos a fazer, irmãos, não seja com gratidão a Deus. Em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Tudo que nós formos fazer, irmãos, que seja para a honra, para a glória do nome do nosso Deus, em Cristo Jesus, dando ao Senhor graças, agradecendo a Deus. Certa vez eu vi um trabalhador lá, e o patrão foi visitar a empresa. E sem ele saber que era o patrão foi até o setor onde ele trabalhava e ele desempenhou a sua função. E a missão dele era ensinar aquele que estava ao lado dele. Sem ele saber que era o patrão, ele ensinou tudo corretamente como deveria ser feito para a segurança, principalmente daquele que ia fazer, e também como tratar as coisas que não são suas. E quando ele foi questionado a isso, ele disse: eu sou servo do Deus vivo. Tudo que eu tenho que fazer, primeiramente eu tenho que fazer para Ele. Não importa para quem eu esteja fazendo. Aqui é o meu trabalho. É aqui que o Senhor dá o meu sustento. E aqui eu tenho que honrá-lo. Então, tudo que você for fazer aqui também, faça dessa maneira, glorificando a Deus. A recompensa veio, porque ele não sabia quem estava ali. Mas, primeiramente, ele não olhou para quem estava ali. O alvo deles era Cristo. Nós não vemos isso, meus irmãos. Os dias são difíceis, são maus. Até mesmo no meio da igreja de Deus, nós não vemos isso. Parece que há uma revolta no coração das pessoas. Há um distanciamento de Deus por causa de coisas. É difícil entender, mas nós mesmos, às vezes, nos pegamos nessa situação. Em valorizar mais as coisas que Deus, do que a palavra de Deus, do que o nosso irmão, que está conosco nessa caminhada dia a dia. E aí, irmãos, nós vamos ver aqui, o Salmo 136 vai dizer assim: olha, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Você entende a bondade de Deus, irmãos? Será que nós entendemos verdadeiramente a bondade de Deus? Porque muitos atribuem a bondade de Deus como Deus dar coisas materiais. E não é isso. A bondade de Deus é muito além disso. Porque Ele provê as nossas necessidades. E entender a bondade de Deus é entender que Ele pode nos lançar no inferno. E Ele não faz isso por amor, porque Ele é bom. Por causa do seu Filho. Essa é a bondade de Deus para conosco. Dele nos ter como filho, bastardos que fomos, e hoje sermos filhos de Deus. Essa é a bondade de Deus para conosco. Porque a palavra de Deus diz: olha, não temam aquele que pode matar o corpo, mas tema aquele que, além de matar o corpo, pode lançar a alma para o inferno. A esses vocês temem.
Então, irmãos, rendei graças a Deus porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a misericórdia de Deus foi dispensada a nós, por Ele não dar a nós aquilo que nós merecíamos. Nós merecíamos o inferno, mas hoje nós sabemos que um dia estaremos com Ele face a face, o veremos como Ele é. Por quê? Porque a misericórdia dEle, dispensada a nós, dura para sempre. Salmo 124. Glória a Deus. Porque aqui há um reconhecimento de Davi à bondade de Deus. Nós temos reconhecido a bondade de Deus, temos agradecido a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua graça, irmãos, porque aqui Davi está dizendo aqui, olha, é um reconhecimento à bondade de Deus em agradecimento através do que ele vai dizer aqui, olha, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. É dizer, Senhor, nós dependemos totalmente do Senhor. O Senhor esteve ao nosso lado. Se não fosse o Senhor, a consequência está aqui, olha, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. E aí ele agradece a Deus. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles, salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Essa aqui é uma atitude de agradecimento ao Deus Todo-Poderoso, é uma atitude de agradecimento àquele que livrou daquela situação, que livrou da morte e trouxe vida. Assim era a nossa vida, irmãos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O Senhor veio até nós e nos deu vida. É isso, é agradecer a Deus, entendendo isso, que Ele é bom para conosco. Todo o tempo da nossa vida, não importa a situação. Vejam Jó, a situação que ele chegou. Ele foi agradecer, ele agradeceu ao Senhor, sim, porque no momento que ele foi tentado, ele se posicionou como filho de Deus. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Foi essa a palavra da mulher dele. Ele disse: você diz como uma louca. Se nós recebemos o bem do Senhor, não receberíamos também o mal? É um coração agradecido, apesar das circunstâncias, irmãos. José está lá no Egito, foi vendido pelos seus irmãos, mas chegou a ser governador, mas lá no final, quando Jacó já morto, seus irmãos inventam tudo aquilo ali que seu pai tinha falado, para que usasse de misericórdia para com ele, para que não os matasse, não os tirasse a vida. E qual foi a resposta de José? Acaso estou eu em lugar de Deus? Ele não olha para a sua posição, ele não olha o que ele é, ser governador do Egito é insignificante por aquilo que ele é diante de Deus. Ele fala: o Senhor nosso Deus é que preparou tudo isso. Foi Ele que tornou o mal em bem, para que a vida fosse preservada. Que vida é essa? Vida do povo de Deus, do povo escolhido por Deus. Ele entende tudo isso, ele tem um coração agradecido. Ele perdoa os seus irmãos, ele acolhe os seus irmãos, ele cuida dos seus irmãos, porque essa é a vontade de Deus para conosco, em Cristo Jesus. E nós, irmãos, o que nós temos feito? Eu estou falando de agradecimento, mas se quiser ver um salmo que fala de ingratidão,
Salmo 106, leia lá depois. Um salmo daquele povo que recebe tudo, participa de tudo, vê tudo, mas esquece de tudo e vira as costas para aquele que oferece tudo. Deixa de adorar o divino, o santo, e adorar a deuses. Essa foi a vida de José, uma vida de perdão, uma vida de gratidão. Não havia incerteza no coração de José. Não havia. Porque se houvesse incerteza no coração dele, as atitudes dele seriam diferentes. Totalmente diferentes. Já no primeiro instante, na casa de Potifar, ele teria sim deitado com a mulher de Potifar. Mas algo maior habitava o coração daquele jovem. Não havia incerteza do amor de Deus para com ele no seu coração. Pecaria eu contra Deus? De maneira nenhuma. Nem que isso custe minha vida. Sabe por quê, irmãos? Isso também aconteceu com Daniel lá na Babilônia. Lá na Babilônia. Ele foi promovido a presidente e outros mais. O rei é Dario. Ele estabelece presidentes e governadores, tudo aquilo ali, os sátrapas, os conselheiros, tudo ali para estar com eles na condução. E há um olhar diferente para o rei, para Daniel. Por quê? Porque Daniel, ele não é instável não, como os outros. Ele não é de coração dobre não, como os outros. Ele é voltado para a palavra de Deus. Ele é voltado para o Deus de Israel. E ali, por inveja, então, ali há um decreto do rei, daqueles que levou o rei a assinar aquele decreto com um período de 30 dias, que ninguém clamasse a Deus nenhum, a homem nenhum, se não fosse o próprio rei. E Daniel sabe da assinatura do rei nesse interdito, nesse decreto, e qual foi a atitude de Daniel diante disso, irmão? Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima, na parte de cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, onde está o templo, a habitação de Deus. É para lá que Daniel olhava, é para lá que ele dirigia as suas orações, e ali vem o ensinamento para nós. Devemos olhar para a cruz, para Cristo, e a Ele dirigir as nossas orações. E ali então Daniel, ele sabe da escritura que o rei assinou aquele interdito ali, mas ele sobe, ele entra em sua casa, ele entra no seu quarto, na parte de cima, e ele, com as janelas abertas para Jerusalém ali, 3 vezes por dia, ele se colocava de joelho, orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Ele orava e agradecia a Deus, apesar de o rei haver proibido essa atitude. Custou a ele a cova dos leões? Sim. Mas o Senhor estava lá. Mas ele não deixou de agradecer a Deus, como ele costumava fazer todos os dias, 3 vezes ao dia. Não importa o decreto do rei, não importa o que vai acontecer comigo, ele agradecia a Deus 3 vezes ao dia. 3 vezes. E aí, irmãos, nós vemos que o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele agradecia ao Pai. E sabe por que ele agradecia ao Pai? Porque ele não teve como usurpação o ser igual ao Pai, mas ele se humilhou. Ele não tomou o lugar do Pai aqui. Ele foi submisso ao Pai. E ele agradecia ao Pai. Em Lucas 10, 21 vai dizer, olha, naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou, graças te dou, ó Pai. Eu te agradeço, Pai. Eu sou grato a ti, Pai. Por que Jesus está exclamando a sua gratidão aqui ao Pai? Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos
Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado, ver a alegria de Jesus, o agradecimento de Jesus. Por quê? Porque ele está agradando ao Pai, e tudo aquilo que o Pai está fazendo é do agrado do Pai. Ele não agrada a Ele mesmo, não, ele agrada ao Pai, ele agradece ao Pai. Por quê? Porque o Pai revelou aos pequeninos tudo aquilo que estava oculto, aos sábios, aos poderosos. Assim foi conosco, irmãos. Aprove a Deus revelar a nós o seu Filho. Aprove a Deus. E nós, irmãos, sabendo dessa tão grande e maravilhosa salvação, o que nós temos feito? Nós temos agradecido a Deus quando nós acordamos de manhã e falamos: Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor está comigo. Obrigado, Pai, porque o Senhor me deu uma noite tranquila de descanso. Obrigado, Pai, porque mesmo estando aqui ainda, não estando contigo na glória, mas estando aqui ainda, o Senhor está comigo. Obrigado, Pai, porque eu sei que o Senhor vai me sustentar no decorrer desse dia. Obrigado, Pai, porque o seu Filho está ao teu lado intercedendo por mim. Obrigado, Pai, porque o teu Santo Espírito está comigo para me orientar, porque sem mim, eu sozinho não consigo dar um passo. É assim, irmãos. E Jesus ali, irmãos, em João 11:41, novamente ele agradece ao Pai. Ele está numa situação ali, há um morto há 4 dias ali. Ele já foi questionado ali, muitos ali incrédulos, mas ele estava ali porque Jesus ele não está conectado com aquilo que está acontecendo, ele está conectado ao Pai. Ele conhece o Pai. Ele diz, e lá João 11:41 vai dizer assim: atiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Depois ele vai continuar dizendo: eu sei que o Senhor me ouve, mas eu disse isso para que eles saibam que foi o Senhor que me enviou. E eu agradeço, Pai, porque o Senhor me ouve. O Senhor está comigo nessa situação aqui difícil. Sem o Senhor eu não conseguiria resolver. Imagine se Jesus naquela condição ali, ele depende do Pai. Imagine nós, irmãos, que às vezes nós queremos depender de nós mesmos, alicerçar os nossos pés nas nossas convicções, nas nossas incertezas. E Jesus está dizendo ali: Pai, eu te agradeço, porque o Senhor me ouve. Irmãos, mas a tendência do coração do homem, eu queria fazer aqui um paralelo agora para os irmãos, para nós entendermos, irmãos, como que a palavra de Deus é maravilhosa. Lucas 17, nós temos ali, irmãos, 10 depois. E Jesus está de passagem ali, em Samaria ali. E a palavra de Deus vai dizer que ao entrar Jesus numa aldeia, saíram em um 10 depois. E de longe eles gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Tenha compaixão de nós, Senhor. Mas essa compaixão que eles pedem é uma compaixão física, porque eles estão doentes. Eles querem receber de Jesus a cura física. Ao vê-los, disse Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Pode ser que indo eles foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Uma pecadora, Jesus está na casa de Simão. E ali, Jesus está sentado à mesa. Ali, Simão, ele não recebe Jesus com as cordialidades, com as honras que a tradição judaica ensinava que ele deveria ser feito. Jesus ali, para Simão, não era um mestre, era apenas uma pessoa ali. Mas eis que entra uma pecadora e ela quer
aos pés de Jesus, e começa a lavar os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugar com os seus cabelos. E há um pensamento daquele Simão a respeito de Jesus, que se realmente ele fosse um profeta, ele saberia quem estava tocando nele, uma pecadora. Jesus repreende aquele homem. Jesus olha para ele e diz para ele: olha, teve um que devia tanto, outro devia menos, e os dois foram perdoados. Quem amou mais? Assim, aquele que devia mais. Sim, eu entrei na sua casa, você não me recebeu como honra, e tem tudo. Você não me deu água para os pés, você não me recebeu com monstro. Mas essa daqui, ó, não cessa de lavar os meus pés com as suas lágrimas. Você não me deu toalhas, mas ela enxuga os meus pés com os seus cabelos. Sabe por quê, Simão? Porque ela muito amou, porque ela foi perdoada. Mas aquele que ama pouco, aquele que não tem que ser perdoado, não tem que amar. Então, irmãos, esse paralelo eu queria fazer com esses 10 leprosos aqui. Por quê? Porque nós temos ali uma pecadora necessitada de salvação, que reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador, o único que pode salvar a vida dela, o único que pode trazer paz para a vida dela, o único que pode transformar a tristeza dela em alegria, e ela honra a Cristo. Ali nós temos 10 leprosos, 9 vão em direção ao sacerdote, porque a lei assim dizia. Mas ele tem a revelação de quem é aquele que atribuiu a ele a cura física, e ele volta glorificando a Deus, ele prostra-se em terra e adora a Cristo. Percebem que há pessoas presas pela religiosidade e a sua posição social, como Simão. Há 9 leprosos presos pela lei, que necessitam estar na presença do sacerdote para serem declarados curados fisicamente. Mas há aqueles que o Senhor atribui salvação, como aquela pecadora e aquele leproso que volta. Então, ali nós vemos pessoas, nos dois casos, presos pela lei, presos pela posição social, presos pela religiosidade, não conseguem enxergar a Cristo, não conseguem ver a Cristo, não conseguem conhecer a Cristo, não conseguem agradecer a Cristo. Mas, por outro lado, nós vemos esses pequenininhos aqui, olha, onde o Senhor revelou tudo aquilo que está oculto a esses todos religiosos poderosos, esses 2 pequenininhos aqui, receberem muito mais do que eles foram buscar. Recebem a salvação de Cristo também. E eles agradecem. Como que eles agradecem? Nas suas atitudes. E aí, para terminar, irmãos, eu gostaria de ler aqui, olha, Efésios 2, se os irmãos quiserem acompanhar, Efésios 2, 1, para encerrar. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, ele vai dizer assim, olha: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. É passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos.
juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus para vocês. Não de obras, para que ninguém se glorie, não, a glória é toda de Deus. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa é a nossa condição. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que de dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, a igreja, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, tudo por Cristo, tudo através de Cristo, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Nós não somos mais estrangeiros e peregrinos em relação aos céus, não. Nós somos estrangeiros e peregrinos aqui na terra, sim, porque aqui não é a nossa morada. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, gentios, nós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Será, irmãos, que diante de toda essa maravilha escrita aqui por um homem de Deus, direcionada aos Efésios e a nós hoje, será que nós podemos, por tudo isso aqui, irmãos, agradecer a Deus?